de Deus para a oração. É um chamado de Deus para uma vida de intimidade. É um chamado de Deus para uma vida de propósito. É um chamado de Deus para uma vida de fervor. É um chamado de Deus para uma vida de visão. Visão essa que é dada pelo próprio Espírito Santo. Não há nada mais maravilhoso na terra do que a oração, do que o contato com o Criador. É bem verdade que nós estamos fracos, é porque nós não estamos orando. É bem verdade que nós estamos doentes, presos em cadeias, porque não oramos. Eu estou falando de uma forma generalizada para os irmãos entenderem que a necessidade é urgente de orar. A oração não é somente um ponto de socorro. Quando alguém está aflito, à procura de uma bênção financeira, à procura de uma cura para o seu físico, Deus convida o seu povo a orar. E é por isso que eu quero vos partilhar que mediante essa história do rei Josafá, tem algumas lições aqui nesse texto, nessa história, que nos motiva a continuarmos ou a termos uma vida de oração diante de Deus. Vale ressaltar que há dois principais requisitos para uma vida de oração. O primeiro ponto é orar segundo a palavra. A oração, para chegar ao coração de Deus, ela tem que estar embasada, fundamentada nas Escrituras. Uma oração que revela as intenções do coração de Deus. Uma oração pautada na sua palavra. Uma oração com base bíblica. Por isso, o primeiro requisito para uma vida de oração, para uma vida de oração eficaz, para uma vida de oração com resposta de Deus, é orar segundo a palavra. E o segundo ponto é orar pela inspiração do Espírito Santo. Nós devemos entender que para que a nossa oração seja ouvida por Deus, ela passa pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele sonda os nossos corações. A palavra de Deus declara que com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo nos ajuda a orar, nos ajuda nas nossas fraquezas. Constantemente, além de Cristo, além do Espírito Santo, estão intercedendo pelas nossas almas. Ele está nos convidando a nos encher mais da sua presença, para orar segundo a sua inspiração. Porque quando nós oramos pelo Espírito Santo, nós somos edificados e a nossa fé é santificada. Conforme nos diz Judas, capítulo de número 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edificado-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando nós estamos em oração, é bem verdade que nós temos alguns obstáculos, algumas dificuldades para enfrentar. Por muitas das vezes, nós vamos nos deparar com a região da nossa carne. Quando nós estamos focados para ter uma vida de oração, há de surgir muitas oposições, há de surgir muitas dificuldades, há divinamente muitos pensamentos tentando nos distrair, tentando nos tirar do foco da oração. Mas na medida que você vai insistindo, na medida que nós vamos perseverando na oração, nós vamos atravessando aquela região da carne, a região cruel, a região pela qual por muitas das vezes ela se opõe contra nós, porque ela não está de acordo com a vontade do Espírito. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, um se opondo um contra o outro, como disse o apóstolo Paulo, para que nós não façamos aquilo que queremos. Mas é necessário nós nos levantarmos, é necessário nós erguermos a nossa cabeça,
É necessário nós usarmos a nossa fé. É necessário nós entrarmos na presença de Deus, convictos de que ainda que se levante oposições, ainda que se levante impedimentos, nós vamos orar até alcançar a eternidade. Aleluia. Quando nós passamos da região da carne, nós nos deparamos com a região da alma. Por muitas das vezes, na região da alma nós choramos. Na região da alma nós nos alegramos. Na região das almas, da alma, quando nós pensamos nas almas, nós começamos a chorar por elas. Começamos a orar por elas. Nós começamos a sentir elas, porque estamos na região da alma. Mas um pouco mais adiante, quanto mais você persevera, quanto mais você tem a oração como um compromisso diante de Deus, quanto mais você tem o seu devocional diário, quanto mais você apresenta o seu culto racional a Deus, que primeiramente começa dentro do coração, porque o culto, na verdade, não começa na minha casa, o culto não começa no meu trabalho, o culto não começa aqui na congregação, o culto começa dentro do meu coração. Aleluia, glória a Deus. O culto a Deus começa dentro do coração do homem. Por isso que o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que há em Cristo Jesus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você passa da região da alma, você se depara na região do espírito. Nesta região, por muitas das vezes, você não consegue dizer uma só palavra. Por muitas das vezes você começa a tremer, a se estremecer. Você começa a ter revelações da graça de Deus. Você começa a receber dons espirituais. Você começa a ser revestido com o poder de tal forma que você não consegue explicar por mais que você quisesse. Você começa a sentir algo movendo o seu coração. Você começa a ser consumido pela causa de Cristo. Você começa a ser consumido pelo Espírito Santo. Quanto mais você ora, mais você quer orar, pastor Gilson. Nesta região você não quer sair dali mais. Nesta região você não olha para o relógio mais. Nesta região você para tudo. Você esquece trabalho, esquece da terra. O seu foco agora é o trono. Você está com a visão lá no reino, lá no céu. Aí você começa a se deparar com as revelações dadas por Deus mediante a sua entrega. Glória a Deus, aleluia. É interessante que guerra todos nós temos, problemas todos nós temos, dificuldades não precisa nem de revelação. Eu sei que você tem. Mas é importante nós percebermos que Deus nos deixou uma porta de escape. Deus não permitirá que nós carreguemos um cargo, um fardo, sem a qual nós não consigamos suportar.